Vinheta de abertura. Surgem diferentes imagens, 3 pessoas trabalhando na frente de um desktop e uma modelo em pé no estúdio. No centro da tela, um semicírculo nas cores azul, amarelo, verde e vermelho. Abaixo está escrito Cursos Técnicos. Em seguida, surge a logo ETE, Escola Técnica Estadual Professor Antônio Carlos Gomes da Costa. Tiago Maciel. Ele é pardo. Tem cabelos curtos, usa óculos e veste camisa preta de botões. Vista da cintura para cima. Descrição do ambiente. Fundo branco, abaixo do lado direito da tela, a janela de libras. Olá, sejam bem-vindos a mais um videoaula do curso Técnico de Logística. Eu sou o professor Tiago Maciel. Vamos falar hoje sobre a disciplina de movimentação e distribuição. E nesta unidade vamos falar um pouco sobre modais de transporte e suas participações na formulação de estratégia de distribuição. Vamos lá? Nesta unidade vamos conhecer os modais de transportes, suas características, assim como as principais decisões pertinentes aos transportes de carga ou pessoas. Hoje no modal de transporte são espécies de condução que consiste um meio pelo qual o deslocamento acontece, como estrada, água, ar, entre outros. No Brasil, hoje existem os seguintes tipos de modais de transporte. Até há um ano atrás, a gente tinha 5 modais presentes atuantes. Hoje a gente tem, a partir de 2024, a gente teve uma inclusão, de um novo modal, que a gente vai estar falando daqui a pouquinho. Então vamos começar com o modal rodoviário. Utiliza estradas e rodovias para o transporte de cargas e pessoas. É o modal mais utilizado no país devido à sua flexibilidade, rapidez e acesso a áreas remotas. Segundo modal, modal ferroviário. Utiliza trilhos e trens para transporte de cargas em longas distâncias. O modal aéreo utiliza aviões para o transporte de cargas e passageiros. É uma alternativa mais rápida, especialmente para longas distâncias e cargas de alto valor agregado, como também pode ser um tipo de modal mais caro. Modal hidroviário. Utiliza-se rios, lagos e mares para transportar as cargas. Modal dutoviário. Utiliza tubulações para o transporte de produtos líquidos como petróleo e gases. É uma opção eficiente e segura para grandes volumes, mas é específica para que uma determinada tipo de carga seja comportada. Modal infoviário. É um modal que estava meio que guardado, já estava sendo utilizado, mas não estava sendo oficializado. E agora em 2024 ele foi oficializado, porque é um modal que utiliza a rede de comunicação e tecnologia da informação para o transporte de dados e informações. Então a gente hoje tem esses 6 modais presentes, que a empresa ou a pessoa, de acordo com sua necessidade, vai estar fazendo seu planejamento para ver o que for melhor para ela, em relação a custo, em relação a benefício e em relação a atendimento do cliente. Para otimizar a gestão da logística e reduzir custo, é importante também conhecer a característica de cada modal, avaliar qual é o mais adequado para a operação da empresa. Além disso, é fundamental entender as regulamentações e restrições de transporte para garantir a conformidade com as normas legais. Ou seja, cada transporte ela tem suas normas, cada modal tem sua legislação, e tem suas regras. Tem seus pontos positivos, tem seus pontos negativos. Então cabe à empresa, cabe ao gestor, examinar todos esses aspectos para tomar uma decisão do transporte. Um exemplo, aqui em Pernambuco a gente não tem uma disponibilidade de transporte para trilhos, modal ferroviário, mas em outra região, o centro-oeste, o sudeste, ela tem. Então cabe ao empresário de cada área atuar dentro desse planejamento. Recife tem um aeroporto que
ele é praticamente um hub, né? É um ponto de distribuição, né, para os aeronaves pousarem na pista aqui de Pernambuco. Então é interessante trabalhar com modal aéreo aqui em Pernambuco. Muito bom. A gente tem muitas vias boas que ligam várias rodovias, vários estados. É legal trabalhar rodoviário? É legal. Então esses são os aspectos que a gente vai estar vendo, né, junto com cada estado, né, de acordo com suas principais vias de fluxos que as empresas vão estar aplicando. Então vamos ver também agora alguns tipos de canais de distribuição que a gente pode incluir dentro desse segmento. Canal direto, né, o fabricante vende diretamente ao consumidor, eliminando intermediários, né, permitindo que o fabricante tenha um maior controle sobre o processo, estabelecendo contato com o cliente. Né. Canal indireto, os intermediários são utilizados para levar junto ao mercado. Esses intermediários podem incluir distribuidores, atacadistas, varejistas e agentes. Né? Então a gente está falando agora do canal de distribuição, tá, pessoal? De como chegar essa mercadoria até um desses modais. Né? Canal online, né? O conhecimento do comércio eletrônico, os canais de distribuição online têm ganhado cada vez mais importância. Né? Eu acredito que depois da pandemia a gente teve um acrescente muito grande nesse canal online, onde as pessoas deixam de ir na loja, as pessoas deixam de ligar e começam a interagir diretamente online, que é o que a gente pode chamar também de e-commerce. Né? E algumas estratégias de distribuição a gente pode encontrar, né, como um fator de decisão. Né, as empresas envolvem toda a cadeia de suprimento, desde a estrutura de estoque até o transporte na entrega da mercadoria. Então, como fazer essa estratégia de distribuição? Ela pode fazer de várias formas. A primeira forma é a distribuição direta. Nessa estratégia, a empresa vende seus produtos diretamente para o consumidor, sem a intermediação de terceiro. Ela assume todo o contato, né, com o cliente. Distribuição indireta. Esse modelo a empresa utiliza intermediários até o cliente final. Distribuição multicanal. Envolve o uso de vários canais para chegar até o cliente. Por exemplo, a empresa pode utilizar vendas diretas, distribuidores autorizados e lojas físicas para alcançar os consumidores com diferentes preferências e necessidades. Tem a distribuição exclusiva. A empresa utiliza intermediários exclusivos como representantes comerciais ou rede de loja para atender segmento específico do mercado do consumidor. Distribuição seletiva. Essa é uma estratégia que envolve uma seleção cuidadosa de intermediários que distribuem os produtos para a empresa. Né? E a gente vai ver também o tipo de cargas a ser movimentado. Dentro do transporte, a gente consegue movimentar vários tipos de carga. Perecível, carga seca, eletrônicos. Né? Então, diversos tipos de mercadorias são constantemente movimentados no Brasil, variando desde produtos simples até os mais valiosos e complexos, que requerem operações complexas. Carga seca. Quando a gente fala em carga seca, a gente fala o quê? A gente fala uma carga que viabiliza o transporte em qualquer período, independente das condições climáticas ou estação do ano. É uma carga que não precisa muito de especificação, não precisa de um carro refrigerado, não precisa de um carro especializado como um carro forte, né? Então é uma carga seca, é uma carga que se adapta a qualquer tipo de transporte, né? Pode ser materiais de construção, certo tipo de alimentos, madeira, material de ferragem, né? Granel sólido normalmente refere-se a matéria-prima ou produto agrícola como cereais, feijão, soja. Então, para movimentar esse tipo de material, aí já tem alguns veículos específicos, como carro aberto, bitrem, rodotrem. Granel líquido. O granel líquido é exceto de produtos perigosos, né? Abrange água, sucos ou outros líquidos. Esse transporte ele possui alguns requisitos como caminhões-pipas, carro-tanque, né? Caminhões-cisternas. São alguns carros específicos também para o tipo de transporte. Do lado esquerdo da tela, a fotografia de 2 caminhões. Na esquerda, o caminhão com câmara fria está parado e uma pessoa está tirando uma mercadoria. Do lado direito, a lateral de uma carreta.
Carga frigorífica. Carga frigorífica é aquela carga que necessita de um carro especializado que tem uma câmera fria, o carro que tem carroceria com câmera fria, que oferece um isolamento térmico para manter as condições ideais da carga até o cliente final. Ou seja, cada tipo de produto frio ou congelado ou resfriado, ele tem uma especificação de temperatura, que a mesma especificação que ela está lá no armazém, ela vai ter que ser colocada no baú do veículo. Então, ela chega no cliente de acordo com a especificação que é favorável para aquela carga, para que ela não entre em decomposição até o cliente final. Através do sistema de refrigeração, os produtos são mantidos com qualidade e preservados. Do lado esquerdo da tela, fotografia. Vários caixotes com legumes e verduras. Do lado direito, diferentes embalagens de alimentos congelados. Normalmente, esses produtos são transportados dessa maneira. E existem categorias, como perecíveis e congelados. Perecíveis inclui laticínio, fruta, legume. Congelado, aquelas cargas que têm um tempo maior de conservação, mas que tem que estar congelado, como é o caso dos hambúrgueres, esses tipos de alimentação que a gente congela, algo temperado, congelado, entendeu? Fotografia. Traseira de um caminhão-tanque e uma placa vermelha com o desenho de uma chama. Transporte de carga perigosa. Nem toda empresa ela tem autorização para transportar carga perigosa. Ela tem que passar por curso, tem que passar por licenças. E da mesma forma os veículos, nem todo veículo está habilitado a transportar carga perigosa. Então alguns veículos eles passam por um certo tipo de inspeção. Além de inspeção, o veículo ele tem que estar com todas as simbologias necessárias, os motoristas têm que estar com todo o treinamento necessário para que não tenha nenhum tipo de produto no percurso até o cliente. Transporte de carga frágil. Fotografia. Várias caixas de papelão, numa delas está escrito frágil. A embalagem que a gente viu na unidade passada, ela está muito ligada ao transporte de carga frágil. Então, cada vez mais que a gente vê a fragilidade da carga, a gente tem que pensar no tipo de embalagem adequado para aquele tipo de transporte, seja vidro, cristais, então materiais similares. Então, para cada tipo desse produto, a gente tem que verificar qual é a carga, qual é a embalagem que vai se adequar para aquela carga. Fotografia. Caminhão com carroceria fechada, à sua frente um carro forte que está na estrada. Carga de valor agregado. Geralmente as empresas dispõem de carro forte, para algum carro que tenha mecanismo de blindagem para levar o tipo dessa carga. Ela pode ser uma joia, ela pode ser dinheiro, pode ser um malote importante. Fotografia de boi dentro de caminhão e porcos atrás de uma grade. Transporte de carga viva, as empresas têm que ter uma limitação, tem que ter um custo, tem que ter uma licença, tem que estar ligada à Anvisa para poder transportar certo tipo de materiais como carga viva. Do lado esquerdo da tela, caminhão plataforma fazendo o transporte de uma peça que ultrapassa a cabine do caminhão em altura. Do lado direito, fotografia de um caminhão com a carroceria longa, transportando uma peça com grande comprimento. Transporte de carga indivisíveis, são aquelas de grande porte que a gente geralmente vê em BR, essas hélices, esses materiais de construções que são necessários um transporte especial para fazer esse tipo de operação. Do lado esquerdo da tela, ilustração de um caminhão com vários comprimidos saindo pela carroceria. Do lado direito, a fotografia de um avião e várias cargas próximo a ele, 3 pessoas empurram uma delas. Transporte de carga de medicamento, da mesma forma que a gente transporta animal vivo, o medicamento também tem que ter algumas certas licenças, tem que passar pelas normas da Anvisa para a gente fazer esse tipo de operação, porque medicamento ele não pode ser misturado com nenhum tipo de produto, questão de contaminação. Monitoramento de carga, é importante a gente frisar dentro dessa operação de distribuição e transporte modal, porque as empresas hoje elas visam muito no monitoramento da carga,
né, para poder saber onde é que a carga está, né, para saber se vai chegar dentro do prazo que foi acordado com o cliente. Então, geralmente, a gente consegue rastrear um veículo, a gente consegue rastrear uma informação que está dentro de uma aeronave através do site da empresa aérea. Então, isso é muito importante. E também a gente pode utilizar alguns recursos como GPS, câmera, celular, software, que vão ajudar dentro dessa rastreabilidade. Então, hoje a gente tem um sistema chamado TMS, que ele é um sistema completo dentro da operação que faz com que ajude um pouco nessa parte de rastreabilidade e monitoramento das cargas. Então, espero que vocês tenham compreendido. Obrigado e até a próxima.